Amados irmãos, nós estamos no tempo da Quaresma. Esses 40 dias de deserto, de aridez espiritual, que a Igreja nos proporciona para que nós possamos celebrar a Páscoa do Senhor. Neste domingo, o primeiro da Quaresma, nós vamos ouvir o Evangelho de Marcos, em que nosso Senhor é conduzido para o deserto e ali ele vai ser tentado. Isto é, ele vai sofrer as misérias humanas. Ele vai ser tentado em sua natureza humana porque ele quer vencer por nós, ele quer vencer em nós. Santo Agostinho vai nos dizer que Jesus foi tentado no deserto, primeiro, para vencer as tentações, para vencer o demônio, mas também para que nós triunfemos sobre as tentações. Então, o Senhor ali no deserto, sendo provado, não é? Ele é provado nas inclinações da carne, ele é provado na tentação dos vícios, né? Mas ele é o próprio Deus, mas ele se deixou ser tentado. Então nós vamos encontrar aqui no Evangelho de São Marcos, que escutamos neste domingo, que ele foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Vejam, esta passagem, ela reflete tudo o que nós vivenciamos na Quaresma. Durante esses 40 dias, nós realizamos o jejum, sempre acompanhado da oração. Nós precisamos entender que o jejum é sempre acompanhado da oração. O jejum não é apenas ficar sem comer, não é apenas rasgar as vestes ou rasgar o estômago. O jejum verdadeiro é acolher os pobres, acolher as viúvas, como diz o profeta Isaías. E é claro, nós realizamos sim o jejum de privação de alimentos, mas para um determinado fim, para nos unirmos mais a Deus, para nos unirmos mais aos irmãos que sofrem. Por exemplo, tantas pessoas, né, sofrem no mundo devido à fome, por exemplo. Então, nós nos privando do alimento, nós nos unimos fraternalmente aos irmãos. Então, essa é uma dimensão espiritual muito importante da Quaresma. Então, nós vamos viver este tempo da Quaresma numa acentuação penitencial. Por isso, é tempo de confessarmos, é tempo de ouvirmos a palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um tempo de prática da caridade, né? De nós abrirmos o coração para os mais necessitados. Então, tudo isso tem uma finalidade. E nós vamos encontrar aqui, na segunda parte do Evangelho, a primeira parte do Evangelho é Jesus sendo conduzido para o deserto e ali sendo tentado pelo espírito do mal, vencendo, não é? Ele vence em nós para que nós possamos suportar as tentações e vencer, porque Cristo venceu. E a segunda parte, que é o versículo 14 até o versículo 15 do Evangelho de Marcos, no seu primeiro capítulo, vai nos mostrar que Jesus, ele anuncia o reino de Deus. E esse reino que já está entre nós, ou seja, já se completou o tempo. O que é o tempo? É o tempo da graça, é o kairos, né? É o tempo da graça de Deus, é esse kairos que nós temos. Portanto, a Quaresma para nós é um verdadeiro kairos, é um tempo da graça, é um tempo em que nós possamos nos converter, um tempo de conversão, de verdadeira penitência, de nos voltarmos totalmente para o Senhor, para mortificarmos, porque São Paulo vai nos dizer que aqueles que são novas criaturas em Cristo, eles crucificaram a sua carne. E é isso que nós vamos vivenciar na Quaresma. Nós vamos nos preparar bem neste itinerário espiritual de 40 dias. Digamos que a Quaresma é uma oportunidade de nós nos prepararmos bem para a Páscoa. Por isso que na Igreja Antiga, e é claro, até hoje ainda há essa dimensão, de que a Quaresma é um tempo de catecumenato. Ou seja, aqueles que vão se
vão receber o santo batismo, eles se preparavam por meio da quaresma, não é? Se libertando do mal, se libertando dos vícios, para serem batizados. Então, a quaresma para nós, amados irmãos, é um itinerário espiritual, um itinerário catecumenal, para que nós possamos celebrar bem a Páscoa. E aqui há um ponto muito importante. Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho. O que é esta palavra conversão? Conversão não é apenas mudança de caminho, conversão, quando você está numa estrada, você pega a conversão para a direita ou à esquerda. Não é apenas isso. A palavra conversão no grego do Novo Testamento é metanoia. Né? Esta metanoia é a mudança de mentalidade. Mudar a mentalidade. Esta mentalidade mundana, ela tem que cair por terra. Porque somente pode ser nova criatura quem tem uma mente como Cristo, quem pensa como Cristo, quem tem esta mentalidade renovada, convertida. E o segundo aspecto, né, fazer penitência, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, a conversão está acompanhada da fé. Quem se converte, quem muda de mentalidade, tem uma nova perspectiva da fé. Então é isso que o Evangelho nos mostra hoje, que nós possamos entrar com Jesus, nosso Senhor, neste deserto que é a Quaresma, nos convertermos de coração, um coração sincero, uma conversão autêntica, isto é, uma verdadeira mudança de mentalidade, para que nós possamos crer no Evangelho, crer na pessoa de Cristo, porque Ele é o Evangelho, Ele é a boa nova do Pai. Que nós possamos nos preparar bem para a Páscoa do Senhor, com este tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.